início às nossas conferências, vamos receber o irmão Diego Joaquim, coordenador da Pastoral da Comunicação no Regional Centro-Oeste, e que vai nos falar sobre a Pastoral da Comunicação na Igreja do Brasil. Bem-vindo, irmão. Bom dia, minha gente. Uma alegria estar com vocês aqui em Goiânia, porque eu sou dessa arquidiocese, mas atualmente eu estou morando em Brasília, né? E só com as coisas lá, mas viajando por aí. E é para mim uma alegria ver a minha igreja de origem, a Arquidiocese de Goiânia, crescendo com essa pastoral da comunicação. E vocês tomem ciência da importância desse evento. Nós começamos aqui, estavam aqui os nossos bispos, Dom Washington, Dom Moacir, Dom Levi continua conosco, né? Reitor da PUC, professor Bombir, professor Eduardo, da PUC-TV. Isso mostra a importância desse evento para a Arquidiocese de Goiânia, não só pela presença deles, mas a presença de cada um de vocês que fazem a comunicação acontecer lá na base. Alguns com a pastoral já caminhando há muito mais tempo, alguns começando agora, porque esse compromisso que a Arquidiocese de Goiânia assumiu de promover o mutirão brasileiro de comunicação está sendo também uma oportunidade para articular, fortalecer, renovar a atuação da pastoral da comunicação em nossas paróquias, em nossa arquidiocese e em todo o Regional Centro-Oeste, que é a missão que eu tenho enquanto coordenador de animar a PASCOM no Regional Centro-Oeste, tá? Foi apresentada a logo da PASCOM da Arquidiocese de Goiânia, todo mundo, boa parte já está com ela aí no peito, e esta aí é a logomarca da PASCOM Brasil, algo bem simples, né? Então, com essas logomarcas que identificam a atuação da PASCOM, da Pastoral da Comunicação. Mas ela não é uma pastoral que surgiu do nada, e não é uma pastoral que tem fim em si mesma. Então, de forma breve, eu vou apresentar agora um pouco da história e das características dessa pastoral, e com certeza vai ser novidade para muita gente. Bom, tanto o Padre Vitor como o Dom Washington já recordaram o Intermirífica, né, de 1963, né, um decreto do Concílio Vaticano II, em que a Igreja apresenta, talvez pela primeira vez, um olhar positivo para os meios de comunicação. E alguém pode dizer, e eu sempre gosto de repetir isso, quando a gente faz comparações entre a comunicação que nós fazemos na igreja e a comunicação que outros grupos fazem, inclusive grupos que não são nem religiosos. Não dá para se comparar. Os objetivos são diferentes. E a igreja tem um caminho de reflexão bastante amadurecido. E talvez por isso os resultados sejam diferentes, porque a gente não faz para ganhar dinheiro, para ter lucro, para ter audiência. Isso outros fazem. Nós fazemos para comunicar uma mensagem de vida, para difundir, amplificar o testemunho das nossas comunidades. Por isso que os parâmetros são outros. Então, aqui nós temos algumas iniciativas que eu pontuei para mostrar o caminho de reflexão, mas também de ação da comunicação na igreja. Então, um marco, não é um marco inicial, porque já teve outros anteriores, o Intermirífica, esse decreto do Concílio Vaticano II de 63. Mas já em 1967, a igreja no Brasil instituiu um prêmio para as produções cinematográficas que abordam que abordam os valores humanos, os valores cristãos. O prêmio Margarita de Prata, de cinema, o prêmio da CNBB. Hoje a CNBB tem prêmio para cinema, rádio, televisão, internet, jornal, mas o primeiro desses prêmios, já em 67, o prêmio Margarida de Prata. No ano passado, a entrega do prêmio foi lá em Trindade, e no ano que vem, o prêmio vai ser entregue de novo aqui na Arquidiocese, durante o Muticom Nacional. Interessante saber que já é uma coisa para a gente ir sonhando aí. Em 1999, a maior parte aqui era bebê, inclusive eu, não me lembro, mas me contaram
que em 1989 houve uma campanha da fraternidade com o tema da comunicação. Você lembra, Dom Marcelo? Eu já não era um bebê. Era esse o cartaz, um Cristo desfocado, né? Mas ali embaixo o pessoal fazendo entrevista com Jesus. Não tinha celular naquele tempo, então era microfone e câmera na frente. Comunicação para a verdade e a paz. Naquele tempo, a campanha da fraternidade tinha uma música para cada parte da missa. E tem uma música que ficou dessa campanha, que é um cântico de comunhão. Vamos lembrar o refrão desse cântico, dessa campanha da fraternidade. Ó Trindade, vos louvamos pela vossa comunhão, que esta mesa favoreça a nossa comunicação. Vocês lembram? Mais ou menos assim? Então todo mundo lembrando de novo, vai. Ó Trindade, vos louvamos pela vossa comunhão, que esta mesa favoreça a nossa comunicação. Esse cântico ainda é cantado em nossas comunidades no momento da comunhão. E as estrofes vão lembrando o espírito daquela campanha, né? Contra toda a tentação, o que persevera, a palavra do viver, o nosso encontro com Cristo. Depois vale a pena recordar esse cântico, se vocês quiserem retomar um pouco da reflexão que a igreja fez naquele ano de 89, com a campanha da fraternidade. E é um marco importante, porque tudo que aconteceu depois, no campo da comunicação, foi fruto dessa ação da campanha de 89. Como, por exemplo, um texto de estudo da CNBB, de 96, que foi, digamos, a preparação, um primeiro ensaio para o documento 99, que foi publicado em 2014, que vocês todos conhecem, não é verdade? Todos já leram de capa a capa, não é isso? Se não, então já tem o que fazer nas reuniões da PASCOM. Quando fala assim, o que a PASCOM vai estudar? Já está aqui, Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, publicado em 2014, mas teve todo um caminho de reflexão desde 96 para chegar nesse diretório. Tudo sobre a comunicação da Igreja no Brasil está aqui, gente, como diretriz. Teologia da comunicação, espiritualidade do comunicador, política de comunicação, ética na comunicação, pastoral da comunicação, a educomunicação, e até como o Danilo lembrava aqui, é o primeiro documento que fala sobre a inserção, que chama a nossa responsabilidade para fazer a inserção das pessoas com deficiência, tanto na liturgia como na catequese. E quem tem que articular isso? Pastoral da comunicação. Está aqui, no Diretório de Comunicação. Claro, articula, começa e depois a equipe própria continua. Outro documento, o Estudo 111, os dois últimos ali são dois documentos desse ano. O Estudo 111 foi aprovado na última Assembleia da CNBB, nós estamos ainda aprofundando. O professor Paulo Giraldi, que vai falar mais tarde, ele está inclusive à frente desse processo de finalizar esse documento que vai trazer orientações pastorais para a mídia católica, algo bem específico e direto para os veículos da mídia católica. E o último é esse aqui. Quem esteve em Aparecida no Encontro Nacional da PASCOM em julho, participou do lançamento do Guia de Implantação da Pastoral da Comunicação. Esse é o mais novo documento da igreja, né, não é propriamente um documento, é um guia a serviço da Pastoral da Comunicação, publicado agora no mês de julho. Então, como é que eu começo a PASCOM? Aqui estão as orientações. Como é que eu renovo a missão da PASCOM? Está aqui. Aí quando vocês pegarem o guia, vai falar assim, nossa, a PASCOM tem que fazer tudo isso? Eu pensava que era só fazer o jornal, o site, fotografar a missa. Desculpa, não é só isso. É só uma parte do trabalho da PASCOM e o guia vai te ajudar nisso. Esse guia nós fizemos, eu ajudei nesse processo de produção desse guia, inspirado inclusive no guia que existe para outras pastorais, como a pastoral familiar.
Tem aí, acho que, eu não sei se alguém trouxe aí para comercializar, porque é importante que todo agente da PASCOM e que cada comunidade tenha esse guia para orientar-se. Bom, aí Dom Washington já pediu a explicação, já expliquei para ele. Perguntou, o que é multicom? Porque muitas vezes eu vejo as pessoas escreverem nas redes sociais multicom, aí pensa que é uma comunicação múltipla, mas não é isso. Aqui, como estamos em Goiânia, eu posso dar a referência, todo mundo vai saber. O Íris Rezende faz mutirão, então é a mesma coisa, é mutirão. Em nenhum lugar do Brasil eu posso fazer essa comparação, mas é um mutirão brasileiro de comunicação. Ele é realizado a cada 2 anos pela CNBB, em parceria com a Associação Brasileira de Comunicação Cristã, que é a Signis Brasil. A sigla, o nome Signis não é a sigla, né? Signis Brasil quer dizer Associação Brasileira de Comunicação. E ele é sempre sediado em uma diocese e em um regional. Esse é o Mutirão Brasileiro de Comunicação. Ele, o primeiro, foi realizado em 1998. Mas ele só passou a ter esse nome depois que a CNBB assumiu a organização do Multicom. Porque antes já existia um trabalho feito pela União Cristã Brasileira de Comunicação Social e que realizava vários congressos na década de 70 e 80, para quê? Para formar comunicadores cristãos. E em ritmo de mutirão mesmo. Então, com palestras, com oficinas simultaneamente, iam para várias regiões do Brasil e faziam esses eventos. Com qual objetivo? Reunir comunicadores comprometidos com a mesma causa, fazer da comunicação, suas políticas e suas mídias, o principal lugar de construção de outra ordem social de relações justas e solidárias. Por ter esse caráter de diálogo com a sociedade, de diálogo com o mundo moderno, todas as temáticas que vocês estão vendo do Multicom são sempre mais amplas. Elas extrapolam o ambiente eclesial. E sempre a programação, na maior parte das vezes, desses 10 eventos que já foram realizados, sempre realizados em ambientes, quase sempre realizados em ambientes acadêmicos e não em ambientes eclesiais. Teve 4 eventos que não foram realizados em ambientes acadêmicos. Então, primeiro em Belo Horizonte, depois São Paulo, Salvador, Guarapari do Espírito Santo, Belém, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Natal, Vitória, Joinville e, em 2019, aqui em Goiânia, aqui no Centro Pastoral Dom Fernando, vamos ter o 11º Multicom com o tema, não sei se vocês estão vendo, comunicação, democracia e responsabilidade social. Esta é a logo que foi produzida para o Multicom Goiânia. Foi feita uma primeira proposta e depois a Comissão de Comunicação da CNBB fez essa adaptação. Então, nós vamos ter aqui, pode contar, né, Dom Levi? O Dom Levi é o presidente, que é o prefeito da comunicação. Nós vamos transformar o CPDF em uma cidade. Será a cidade da comunhão. Então nós vamos fazer essa experiência utilizando os espaços aqui do Centro Pastoral Dom Fernando, como do Instituto Santa Cruz, do seminário, para fazermos uma experiência de cidadania, porque nós vamos refletir sobre como a nossa comunicação pode nos ajudar a viver num país democrático e a assumir responsabilidades em nossa sociedade. E aqui nós já vamos fazer essa experiência. Então já está eleito o prefeito de forma indireta, que é o Dom Levi, que é o nosso prefeito. Mas falando sério, então o conceito do Multicom é essa comunicação moderna, simbolizada pelos símbolos aí das redes sociais, nos ajudando na construção da sociedade, que está ali simbolizada pelo monumento às 3 raças que nós temos lá na Praça Cívica. Então, o 11º Multicom Brasileiro de Comunicação em 2019, de 18 a 21
de julho. Vai começar numa quinta e vai terminar num domingo, aqui no CPDF. Nós esperamos receber 600 pessoas de todo o Brasil. Junto vão acontecer outros 2 eventos simultâneos, o encontro dos jovens comunicadores da Signos Brasil e também o encontro dos assessores de imprensa da CNBB. Mas aberto não somente para os agentes da Pastoral da Comunicação, mas também para estudantes, pesquisadores de comunicação. Então vai ser um evento rico, para inclusive nós estamos no ambiente eclesial, nos encontrarmos e conhecermos os caminhos da comunicação em outros ambientes. E aí já pulou lá para o fim, né? Aqui. Bom, paralelo a esse caminho do mutirão de comunicação, desde 2005, a CNBB desejou articular melhor a pastoral da comunicação, ou seja, a comunicação feita em nossas comunidades. Então foi um caminho inverso, né? Primeiro um diálogo com a sociedade, um diálogo com o ambiente acadêmico e depois uma articulação interna do ambiente eclesial. Então, desde 2008, acontece em Aparecida, a cada 2 anos, o Encontro Nacional da PASCOM. Por que em Aparecida? Porque a Pastoral da Comunicação tem como padroeira Nossa Senhora Aparecida. Ela é a padroeira da PASCOM. Então, vocês podem ver, eu fiz questão de colocar os números de participantes. Desde 2008, veio crescendo. Esse ano, a crise bateu forte, caiu bastante. Mas sempre uma crescente da participação dos encontros. Já chegou a mais de 900 pessoas a participar desses encontros da Pastoral da Comunicação em Aparecida. E aí, nesses encontros, sim, focado na articulação e na formação dos agentes para atuação nas comunidades, no ambiente eclesial. E por isso, no último encontro de 2018, foi feito o lançamento do guia de implantação da PASCOM. Agora, vamos repetir essa frase? Essa frase está no diretório de comunicação. Ela deve ser um mantra e tem que estar assim na cabeça de todo agente da PASCOM. E se ele não souber disso, essa PASCOM não vai servir para nada. Vamos repetir juntos. Ser PASCOM é isso. Eixo transversal de todas as pastorais da igreja. Vamos traduzir isso num português mais fácil. É estar a serviço de todas as pastorais da igreja. A PASCOM não tem fim em si mesma. Ela não pode ficar perdida em fazer as coisas dela. Deve ser a pastoral da solicitude naquilo que é próprio dela, que é a comunicação, a todas as pastorais da igreja. Senão ela não serve para nada. Senão vai ter sempre conflito. Vão falar que vocês sempre querem aparecer para ficar lá para tirar foto da missa. Inclusive atrapalha o povo a rezar a missa. Falam isso da gente. Mas é porque talvez falte essa clareza nossa de perceber que nós devemos estar a serviço de todas as pastorais da igreja. Então, também diz o diretório, as ações comunicativas da PASCOM ganham sentido na medida em que colaboram com a ação evangelizadora da igreja. Contudo, não se pode reduzir essa pastoral aos meios de comunicação, pois ela é um elemento articulador da vida e das relações comunitárias. Não existe uma paróquia que não tenha pastoral da comunicação, porque se tem gente, tem comunicação. Pode não ter a pastoral organizada, mas a dinâmica de comunicação ali já existe. Então, quando a gente organiza a pastoral, a gente vem o quê? Colaborar na articulação das relações comunitárias. Colaborar, não atrapalhar. Por isso que ela não pode ser finita e pensar somente nos meios. E aí tem várias ações que a PASCOM deve desenvolver na comunidade. Primeiro, dinamizar as ações comunicativas que já existem em cada uma delas. Não existe um lugar onde não tenha. Os avisos da comunidade, o mural que a comunidade já tem, já é uma ação comunicativa.
E a partir do momento que a PASCOM é estruturada na comunidade, ela vai procurar tornar isso mais dinâmico, promover o diálogo e a comunhão, nesse sentido, colaborar com as ações de assembleia, de avaliação da própria comunidade, capacitar os agentes de pastoral na área de comunicação. Aí eu botei ali aqueles símbolos musicais, porque quem deve ser a referência sobre o uso do microfone, o cuidado com a voz, sobre estética, naquilo que é próprio da comunicação, são os agentes da PASCOM. Tem que ajudar o catequista, os ministros da música litúrgica a crescerem nesse sentido. Claro que isso não é um conhecimento que vem do nada. A gente tem que se qualificar para poder ajudar a capacitar outros nesse sentido. Também é uma ação da PASCOM favorecer o diálogo da igreja com os meios, não necessariamente fazendo assessoria de imprensa, mas colaborando onde ela não existe, né, para que haja um contato, um diálogo da igreja com os meios de comunicação, envolver os profissionais e pesquisadores nas reflexões sobre comunicação, porque não basta fazermos comunicação da igreja e não promover uma atualização constante, não só nas tecnologias, mas na forma como a tecnologia reflete nas nossas relações humanas, né? Hoje, por exemplo, não dá para pensar em a gente fazer um encontro e abrir uma caixinha e todo mundo botar o celular lá dentro. Não vai dar certo. É melhor você trazer um mercenário com um machado e cortar a perna de cada pessoa, mas se ela fica com o telefone, ela não vai sentir tanta falta da perna. Ou seja, a gente tem que pensar essa dependência que nós temos, né, desse meio de comunicação. Então, isso a gente tem que dialogar com quem está avançando na pesquisa nesse sentido. E nesse Multicom de Goiânia vamos ter bons assessores nessa área. E claro, a PASCOM tem que desenvolver as áreas de comunicação nas paróquias. Então, a PASCOM não deve se limitar a ações isoladas, de fazer jornal, boletim, mural, essas coisas, mas deve gerar uma política global que gere comunhão e interatividade, alicerçada em 4 eixos. Vamos repetir esses eixos? Todo mundo já sabe disso? Todo mundo conhece isso? O pessoal do Vicom montou bem grande ali do lado do refeitório um painel com cada uma dessas palavras, para que ninguém se esqueça. Quando você for fazer o projeto do que vai ser a PASCOM, ou de como a PASCOM vai servir a sua comunidade, a sua paróquia, tem que ser nesses 4 eixos: formação, articulação, produção e espiritualidade. Quem gosta de fazer selfie, depois vai lá, faz o selfie e nunca mais vai esquecer desses eixos. Rapidamente, o que são cada um desses eixos? Primeiro, formação, qualificação das lideranças e dos agentes de pastoral para que possam desenvolver e executar projetos teoricamente embasados, tecnicamente atualizados e eticamente comprometidos. É o que diz o diretório. Então, é a formação nossa, enquanto agentes da PASCOM. Temos que ser bons nisso, vamos fazer para Deus e vamos fazer bem feito, mas ao mesmo tempo a formação que nós oferecemos aos agentes das outras pastorais naquilo que eles necessitam a efeito de comunicação. Então, esse é importante. Então, você tem que projetar lá quantos encontros por ano a PASCOM vai ter para a sua própria formação e o que vamos oferecer para as outras pastorais nesse sentido. Segundo eixo, a articulação. Animar e envolver os agentes culturais e pastorais para que conheçam e se comprometam com as ações concretas e integradas nos processos e meios de comunicação para o anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo. É a articulação que nós fazemos em torno, inclusive, das outras pastorais. É nessa hora que a dimensão do serviço aparece, em que você potencializa a PASCOM como a pastoral da solicitude às demais pastorais, a toda a vida da igreja. Então tem que ter essa capacidade de articulação em vista do nosso objetivo, o anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo. O terceiro eixo, aí que ele chega, viu?
a produção. E muita gente quer começar a PASCOM por aqui. E aí morre. A PASCOM que começa pela produção, por que ela morre? Porque é uma pessoa que sabe fazer essas coisas. Isso acontece muito no interior. Aí ele passa no vestibular, vai estudar lá na PUC em Goiânia, aí ele sai lá do interior e a pastoral lá acaba. Por quê? Porque o fim da PASCOM era produzir o jornal, o mural, etc. Então, 5 minutos. Então, vamos ficar atentos a, depois de fazer o processo de formação e articulação, aí sim assumir os compromissos próprios de elaboração dos meios da produção, jornal, mural, site, redes sociais, etc. Isso aqui, claro, não estou diminuindo, isso aqui é a vida da PASCOM, é o arroz com feijão da PASCOM, todo dia tem que ter, mas antes de chegar nele, tem que qualificar-se e também articular com os outros meios. E claro, o quarto eixo que não pode faltar, a espiritualidade. Sem a prática e a vivência da espiritualidade, o comunicador esvazia-se, fragiliza-se como sujeito e torna-se vulnerável às dificuldades que se apresentam ao longo do caminho. Isso aqui é para qualquer pastoral. Para qualquer pastoral. Mas a PASCOM também tem que ter os pés firmes na palavra de Deus. O coração firme com Jesus Cristo. Para, numa eventualidade, numa dificuldade que aparecer no caminho, você não querer desistir de tudo. A perseverança necessita de um caminho espiritual forte. Então, quem que é o perfil do agente da PASCOM? Pessoas qualificadas na área de comunicação ou não. Não precisa ser uma pessoa qualificada na área da comunicação. O que é fundamental é que ela seja comprometida e envolvida com a palavra de Deus. Então, aquela senhora lá na sua comunidade, que tem 80 anos e que está buscando participar de uma pastoral, ela pode participar da PASCOM? Pode, porque ela conhece a história e as pessoas da sua comunidade. E normalmente os mais jovens que estão na PASCOM não conhecem essa história. Ah, então tem que dialogar, tem que trazer. Ah, mas ela não sabe nada de comunicação? Dúvida, as vovós hoje estão todas no Facebook e todas no WhatsApp, não é isso? Inclusive os jovens estão saindo do Facebook por causa disso. Então, é importante ter na pastoral da comunicação pessoas que, mesmo que não saibam utilizar os meios, conheçam a história da comunidade, tá certo? Mas o fundamental é que sejam comprometidas e envolvidas com a palavra de Deus. Por fim, falando rapidamente do guia da PASCOM. Qual que é a novidade desse guia? É porque ele é prático, no sentido da implantação da pastoral na comunidade. Como é que nós vamos fazer? O guia foi construído a partir de uma experiência concreta na Arquidiocese de Diamantina, lá em Minas Gerais. Norte de Minas, entrada para o Vale do Jequitinhonha. Nós fomos para lá, uma diocese com 53 paróquias e que nenhuma delas tinha PASCOM. Tinha iniciativas, mas não tinha PASCOM organizada. E fizemos ao longo do ano passado esses passos e no final do ano nós tínhamos em 47 paróquias a PASCOM implantada. E graças a Deus estão caminhando. Quais são os passos que o guia propõe? São 4. Conhecer a realidade em âmbito macro e particularmente no que tange a comunicação. Segundo passo, sensibilizar toda a comunidade da necessidade da PASCOM para a evangelização. Terceiro passo, formar os agentes para potencializar a comunicação. E o quarto passo, manter os trabalhos segundo os 4 eixos que eu falei lá atrás, elaborando um projeto e uma equipe de comunicação, sempre como tendo como horizonte as diretrizes gerais e o plano de pastoral diocesano. No nosso caso aqui de Goiânia, nós temos aí as cartas que foram frutos da reflexão do sínodo e que o agente da PASCOM tem que conhecer. Detalhando cada um desses passos. Primeiro passo no conhecer, diálogo com o pároco. Eu não posso fazer uma pastoral de costas para o pároco.
Eu tenho que fazer a pastoral dialogando com ele, colocando-me a serviço dele na animação da vida paroquial. Depois, encontrar uma equipe com pessoas comprometidas com a evangelização e com a comunicação. E depois, levantar as necessidades que a paróquia tem e os recursos que ela tem. A paróquia tem muitas necessidades no campo da comunicação, mas às vezes não tem os recursos. E isso é um olhar que essa equipe primeira faz, aqui no conhecer. Depois, no sensibilizar, ela se coloca em diálogo com o conselho pastoral, com as outras pastorais, sobre a missão da PASCOM. E ouvindo estas pastorais, levanta necessidades, outras necessidades. Está vendo que tem, primeiro, um olhar do comunicador da PASCOM, e depois a gente vai escutar o apostolado da oração, o encontro de casais, os jovens, a liturgia, sobre outras necessidades daquilo que a PASCOM pode realizar. E fique tranquilo, ela não vai poder realizar tudo não. Mas é importante, porque nessa atitude de escuta, a gente sensibiliza para a importância da PASCOM. Depois, a formação. A formação específica para a equipe da PASCOM, sobre os documentos da igreja e também sobre questões técnicas de comunicação, e também buscando contato com profissionais, professores, pesquisadores. Muitos deles já estão até, às vezes, dentro das nossas comunidades, mas nós ainda não conseguimos inseri-los na pastoral. E o quarto passo é manter. Aí a gente levanta propostas de ação, aquilo que a PASCOM vai poder fazer com os recursos humanos e financeiros, né, que tiver, e aí elaborar um plano pastoral da comunicação. Está vendo que não é para ir fazendo. A gente tem que pensar e fazer bem feito, com calma, com planejamento, para alcançarmos um objetivo. Manter o site da paróquia? Não. Fazer o jornal da paróquia? Não. Isso não é objetivo, isso é meio. O objetivo que devemos alcançar é este aqui, que a ótica da comunicação perpasse toda a ação evangelizadora da igreja. Se essa ótica está presente, nós vamos colaborar para que a mensagem de Jesus, a boa nova de Jesus, alcance o coração das pessoas. Se ficamos perdidos no meio, a gente comunica qualquer outra coisa, mas não a verdade que Jesus nos apresenta. Em linhas gerais é isso. O guia de implantação e o diretório da comunicação estão disponíveis nas livrarias católicas. Procurem conhecer. Esse material que eu apresentei já fica aí à disposição para vocês fazerem a apresentação nas comunidades. Aí vocês vão fazer o seguinte: você conhece o guia da PASCOM? Conheço, porque eu fui lá no encontro, peguei a apresentação do irmão Diego e está tudo certo. Nada disso. Vai ler o guia, vai ler o diretório e aí você faz a apresentação com os agentes da sua comunidade. Tá bom? Bom multicom para todos nós.